Olá, boa tarde. Meu nome é Cidelis. Hoje nós vamos falar sobre psicose. De onde vem esse quadro de doença que aflige tantas pessoas, tão inesperado, que pode ocorrer em qualquer fase da vida, desde a infância até a velhice. Pode vir em qualquer momento. E por quê? Se instala em nós esse sintoma que nos leva à psicose, a imaginar que estão acontecendo coisas que são irreais, que não fazem parte da nossa realidade. Porque alguém imagina estar vendo uma outra pessoa quando não tem ninguém ali? O que é que acontece que alguém pode estar pensando que ouve vozes, mas realmente ela não ouve vozes? De onde vem? Vem do nosso subconsciente, vem das lembranças que são previamente guardadas desde a nossa mais tenra infância. São coisas que são ali recalcadas nos nossos sentimentos, porque muitas vezes nós não conseguimos externalizar como nós nos sentimos. Isso no caso de quem apresenta esse tipo de quadro. Então, uma pessoa leva uma vida normal na infância, na adolescência e na vida adulta, em algum momento, talvez passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma dificuldade, essa pessoa começa a ter esse quadro psicótico. Essa pessoa começa a imaginar, a ficar assim totalmente fora de controle, imaginando que vê coisas, pessoas, que ouve vozes. De onde isso vem? Na verdade, vamos voltar lá na nossa mais tenra infância. A criança, ela começa a se desenvolver no seu cérebro com relação à personalidade depois que ela nasce. Na verdade, ela começa a se desenvolver com relação à personalidade desde o útero, dependendo do quadro do que a mãe sofreu na gravidez. Às vezes a mãe teve ali um trauma muito grande, uma dificuldade muito grande, todas as dores que a mãe sentiu, todas as dificuldades emocionais e dores que a mãe sentir, a criança também vai sentir. E isso vai ficar ali, muitas vezes internalizado. Muitas vezes uma criança, quando ela é rejeitada na gravidez, isso fica guardado nela. Ela percebe isso, mesmo desde a gravidez, essa rejeição. Mesmo que ela nunca saiba, mesmo que nunca seja contado para ela o quanto ela tenha sido rejeitada. Porque muitas crianças, às vezes, são adotadas por famílias amorosas, mas aquilo que foi feito com ela, a maneira que ela foi tratada desde que ela foi concebida no útero, vai refletir no cérebro dela na vida adulta. E aí, também, quando a criança está na amamentação e a mãe, por exemplo, apresenta ali um quadro de angústia, um quadro depressivo, às vezes a mãe já tem esse problema, ou às vezes ela dá ali na gravidez um quadro muito grande de depressão e ela não consegue cuidar daquela criança. Esse quadro aconteceu com outras crianças que foram observadas e pesquisadas ali na época do Freud. Melanie Klein, uma discípula de Freud, já falava sobre isso. Ela conta a história de um paciente que chegou ali para ela com 4 anos e esse paciente era filho de uma mãe totalmente angustiada, que não dava nenhuma atenção para aquele filho, e um pai totalmente ausente, que estava sempre viajando, sempre longe, raramente estava ali. Então aquela criança, ela não era acolhida, ela era cuidada por bebês. E isso nos dias atuais também, com certeza, acontece.
por depressão, por dificuldade, por problemas das mães. Isso pode acontecer. Então, a criança, ela deixa de se desenvolver. Por quê? Porque a criança vai se desenvolver ao passo que ela é amamentada. Quando ela suga o peito da mãe, quando ela é amamentada, mesmo na mamadeira, ali naquele momento, ela vai se sentir acolhida, abraçada, amada, ou mesmo ela também vai desenvolver a sua raiva quando a mãe começar a demorar para ir lá dar aquele leite, cuidar dela. Então ela vai chorar requisitando aquele leite, aquele carinho, aquele cuidado. E aí começa a nossa trajetória na vida com relação ao nosso relacionamento com as pessoas externas, através da mãe que amamenta o filho, mesmo que seja na mamadeira. Então você, mãe, que, por exemplo, não consegue amamentar o seu filho no peito, pegue ele no colo, acolha com muito carinho e amamente, passando a mão na cabecinha, cuidando com carinho, para que esse filho sinta o seu acolhimento, para que essa amamentação seja feita de uma maneira saudável, para que você passe amor e acolhimento para o seu filho. E depois disso, vem a época do desfraude e muitas mães não têm tempo, não têm paciência. E muitas crianças, às vezes, nem são cuidados pelas mães. Elas vão trabalhar e deixam com alguém. E nessa época do desfraude da criança, é que ela começa a perceber que ela faz cocô. Para ela, aquilo é uma obra-prima dela. Eu me lembro de uma mulher contando que ela pegou a filha fazendo bolinhas de cocô. E ela depois fez um comentário já com a filha adulta. Eu me lembro que essa minha filha, ela continuou fazendo cocô pela vida inteira e fazendo coisas que não eram legais. Assim como aquele cocô que ela estava fazendo bolinha, sempre ali escondida. Isso foi muito mal, essa atitude. Por quê? Porque, na verdade, para a criança, quando ela está ali, saindo da fralda, e ela faz um cocô, para ela aquele cocô é uma obra-prima. Então, se o seu filho te der um cocôzinho na mão, tudo bem, você vai pegar, você vai jogar fora, e você vai falar, meu filho, tem que fazer aqui, ó, no troninho, ensinar para o seu filho com carinho como fazer aquele cocô. Isso aqui, meu amor, a gente tem que jogar fora. É porque não presta mais, é a comidinha que você comeu e o seu corpinho foi triturando, foi dissolvendo e se tornou isso aqui. Então, isso aqui a gente tem que jogar fora. Mas vai falando devagarzinho e tirando a fralda de maneira calma. Para que essa criança não veja isso como um grande trauma. E isso não faça com que depois ela seja uma pessoa masoquista. Que tipo de pessoa é essa? É aquela pessoa que vai ser muito trabalhadeira, que vai se doar muito para tudo e para todo mundo, menos para ela mesma. Por quê? Porque ela faz besteira pela vida fora. Então, ela não consegue ser uma pessoa totalmente saudável. Então, não faça isso. E quando a criança, ali ainda na amamentação, antes do desfraude, ela morde o seio, ali ela já está demonstrando um quadrozinho de perversão. Todos nós temos. Isso não quer dizer que ela vai ser mal, não. Ela está demonstrando que em algum momento ela deixou de receber aquela atenção ali da mamãe, da babá, da vovó, e ela está chateada. Mas nós devemos mostrar para ela, não é para fazer isso. Mamãe não gosta, não aceita isso, não faz assim. E aí a gente vai dar mais atenção e tratar com muito carinho. Mas não se pode permitir que o filho morda o peito da mãe, que o filho
bata no rosto da mãe. Isso não está certo, porque ao longo dos anos, isso vai criando na pessoa um quadro de perversão, que não é saudável para a criança. Então, você entendendo isso, você vai saber administrar. De que maneira? Com bastante controle, com bastante paciência e com bastante amor, entendendo que à medida que seu filho se desenvolve, ele está aprendendo a interagir com o mundo lá fora. E no caso da criança que se torna psicótica, na maioria das vezes é uma criança que não foi acolhida, que ali na infância ela deixou de ser acolhida do jeito que ela merecia. Muitas vezes deixado de lado, aquela mãe que não tinha tempo de dar atenção. E a criança foi ali se internalizando, guardando dentro dela aqueles sentimentos. Ou mesmo que ao longo da vida foi tendo traumas. Porque todos nós temos o nosso limite. O limite ali, como se a gente tivesse um buraco para encher. Quando ele passa do limite, ele pode explodir, estourar e sair para fora o que está ali dentro. Então, a pessoa, ela vai começar a ter as mesmas imaginações de quando ela era criança. Ela vai começar a imaginar coisas que a assustavam, que a assombravam, que a deixavam com medo, como fantasmas imaginários, e imaginar que está ouvindo vozes e pessoas. Então, se o seu filho começar a apresentar um quadro assim, mesmo na infância, procure acolher, dar muito carinho e procure um psicanalista para falar mais sobre esse tipo de problema, para que haja um trabalho olhando esse subconsciente, vendo onde é que está a dificuldade para que esse problema possa ser melhorado e ajudar essa pessoa a, mesmo que ela desenvolva psicose, ter uma vida mais saudável. É possível que você, em casa, ajude essa criança ou mesmo esse adulto a brincar, simbolizando. Por exemplo, pegue alguns brinquedos às pessoas da família para que ela mostre como ela se sente com relação, por exemplo, ao pai, à mãe, aos irmãos. Você pode, por exemplo, pegar um carrinho grande e dizer: esse aqui é o papai, um menor é a mamãe. E colocar ali uma casinha onde, por exemplo, ele pode decidir se guardar, se esconder. E você pergunta: qual dos dois que vai entrar aqui? O papai ou a mamãe? E assim você vai brincando e você vai ajudando essa criança ou mesmo esse adulto, né? Aí já falando de uma maneira mais adulta, fazendo ele pensar a externalizar o sentimento. Porque guardar o sentimento só para si, não conseguir colocar para fora, é um dos grandes motivos de causa de psicose. É aquela criança muito reprimida, inclusive nas igrejas, onde ela tem que ser aquele robozinho que não pode expressar como se sente, tem que agir ali o tempo inteiro do jeito que agrada a todos. Então, ajude essa pessoa a externalizar os sentimentos, colocar para fora como ela se sente. E com certeza você vai ajudar essa pessoa a estar melhorando a sua autoestima. E encaminhe essa pessoa para um tratamento psicanalítico para que seja visto e elaborado e ajudado a entender o que está no subconsciente dela. E se inscreva aqui no nosso canal Coisas de Cidelis e vamos continuar juntos a falar sobre psicanálise, os motivos internos dos problemas mentais que as pessoas enfrentam e como nós podemos ajudar a melhorar o aspecto de cada dificuldade que a pessoa enfrenta. E que Deus abençoe o seu lar, o meu lar, e que Deus nos dê muita paz.